Oi, Paulo, tudo bem? Oi, gente, bom dia, Ana, bom dia, Mauro, um abraço para o Bom Plínio, que dia. está saindo, a gente troca de bastão, e Uhum. para todas e todos que estão nos assistindo, né? A gente continua na nossa contradição, né? Eu aqui fantasiado de burocrata da Esplanada, e você já antecipando, né, com essa camisetinha toda bonitinha, Florida, as sexta-feira. férias do surfista, né? Tá É bom, isso aí. invejo, viu? Legal, Paulo. Paulo, a gente tinha uma agenda nacional, mas queria te fazer uma pergunta antes internacional, né, Ana? Acho que vale a É, pena. é a Se pergunta de fato, inevitável. se de fato estoura a guerra, né, Irã-Israel, qual pode ser a repercussão na economia mundial? E eventuais reflexos no Brasil, né? Tem isso também. Perguntinha fácil, né? Vamos Pois ver. é, não é? Moleza? Para começar o dia. Essa é a Isso pergunta aí eu acho que deve inescapável. estar na cabeça de 11 em cada 10 grandes operadores, né, das Sim. mesas do mercado financeiro pelo mundo afora e dos especialistas, os entendidos, os analistas. Veja, eu acho que é muito complexo alguém te dar uma resposta certeira a esse respeito, tá certo? Quer dizer, o que acontece? Quer dizer, se você tem o estouro, né, de uma guerra, de um conflito aparentemente generalizado, vamos imaginar o que aconteceu, por exemplo, há alguns anos no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Você tem, num primeiro momento, uma situação de tensão, quer dizer, de incertezas, né? Então, da lógica do mercado financeiro, quer dizer, isso que interessa do ponto de vista dos juros, quer dizer, a tendência é apontar, não, numa alta da taxa de juros, por exemplo. Mas isso é muito pouco para se imaginar cenários futuros. Você tem que imaginar, por exemplo, o que isso pode impactar sobre um bem que, infelizmente, ainda é dominante nas relações econômicas internacionais, que é o petróleo. Né? Quer dizer, qualquer burburinho, qualquer alteração, né, em alguma segurança, entre aspas, que tenha sobre a produção futura de petróleo, acaba afetando o preço do petróleo hoje e no mercado futuro também. Então, isso teoricamente impacta também os juros, impacta negativamente o ritmo de crescimento das atividades das economias de uma maneira geral, tá certo? Porque você tem uma redução de um potencial de crescimento econômico, tá certo? Então, esse é um outro elemento. Você pode imaginar, olha, não, tem um outro lado, porque a generalização do conflito estimula a indústria bélica, né? Então, qual é o impacto da produção de armamentos nessa redução geral das atividades? Então, para resumir, né, sem querer tucanar na resposta, tá certo? Mas o fato é que é muito difícil a gente ter alguma resposta afirmativa. A única certeza é que um início de conflito, ele aumenta a incerteza e isso tende a provocar, né, uma elevação dos juros, pelo menos no curto prazo, no cenário internacional. Tá certo? Agora, eu imagino que a Arábia Saudita esfrega as mãos na hora que tem uma guerra, porque o preço do petróleo eleva, ela fica toda satisfeita. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Aqui para o Brasil, subir o preço do petróleo é bom ou ruim? Bom, de novo, depende. Quer dizer, se a gente continuar com a política que, infelizmente, a Petrobras continua já nesses 16 meses quase do governo Lula, que é a herança desde a época ainda do Temer, do Bolsonaro, né? Só para lembrar os nossos ouvintes, é o chamado PPI, né? A política de paridade de importação de preços. Então a Petrobras se compromete a praticar internamente o preço dos derivados já, gasolina, diesel, óleo diesel, desculpa, gás de cozinha, gasolina de avião, de acordo com a elevação dos preços do mercado internacional, o que é uma loucura. E a gente ainda está fazendo isso com o medo de alterar, porque os acionistas minoritários, a cotação, etc. Se isso se mantém, o que acontece? Aumenta o preço do petróleo, você tem dois efeitos. Primeiro, o Brasil, entre aspas, exportador de petróleo, ganha nessa visão, né, reduzida, restrita, de balança comercial. Né? Eu vou exportar mais petróleo, o petróleo está num preço mais alto, eu recebo mais
recursos de exportação. Só que isso não precisa, essa que é a loucura, quer dizer, o Brasil já tinha alcançado, há uns 10 anos atrás, se não me engano, a autonomia, a soberania energética no quesito petróleo. Né, o investimento todo que foi feito nos governos Lula e Dilma, as reservas do pré-sal, a capacidade das nossas refinarias, estava produzindo no Brasil tudo aquilo que a gente precisava para a nossa atividade econômica funcionar normalmente. Aí veio o golpe, veio o Temer, veio o Bolsonaro, eles inverteram. E a Petrobras foi orientada a reduzir a capacidade de refino. Isso é um crime contra a economia brasileira. E a gente voltou a ser aquela divisão neocolonial do trabalho, exportar óleo bruto e importar derivados de petróleo. Tá certo? Também é um contrassenso. Então, a Arábia Saudita com certeza vai festejar, porque os preços vão subir, eles, né, são uma economia que depende fundamentalmente da exportação de petróleo. Nós não. A gente já poderia ter rompido isso desde janeiro do ano passado, acabando com essa dependência. Então, aumentou no mercado internacional? Legal. Diminuiu? Muito bom, porque o Brasil seria cada vez menos dependente dos preços do petróleo no mercado internacional. Essa que é a nossa grande vantagem comparativa e que os neoliberais e os financistas, né, estão entregando, vamos dizer assim, para as grandes petroleiras. Né? Paulo, vamos vir aqui para a nossa terra agora, nossa terrinha, digamos assim. Enquanto tudo isso acontece no mundo, e o pessoal falava aqui no chat, e é verdade, ontem, já na hora desse ataque de Israel, já teve alteração, né? Logo de imediato, o preço do petróleo. Mas, enquanto isso, aqui no Brasil, continua o debate sobre essa questão do déficit, né? Essa semana entrou lá no Congresso já o projeto, né, do orçamento de 2025, segunda-feira agora, dia 15, com uma projeção novamente de déficit zero, e tem um estudo que está circulando aí na imprensa, um estudo lá da consultoria da Câmara, dos consultores da Câmara, de que o Brasil só conseguiria ter um déficit primário zero nas contas públicas em 2028. E se eles já soltaram essa informação já em cima desse orçamento previsto para 2025. A gente vai continuar nesse debate, ele é realmente tão importante, porque ele toma todo o debate público, né? Mas ele toma boa parte do debate público, né? É déficit zero, é 0,5. Não, agora a Câmara, os consultores estão falando só a partir de 2028. O pessoal do Banco Central acho que falou em 2026. Por que esse debate ele é tão importante e se ele vai continuar, né? Nesse próximo período aí? Olha, Ana, o que você está apresentando é a questão mais relevante que eu acho que a gente precisa discutir. Se fizer um histórico, né, das vezes que vocês me convidaram aqui para conversar no Fórum Café, eu diria que quase 80% ou 90% das vezes a gente discutiu, né? Faz aquela pesquisa, né? Coloca déficit, né? E fala das participações do Paulo aqui, vai estar sempre. Mas, na verdade, isso é um falso debate. Isso é uma grande armadilha que o nosso governo comprou para si. Ele trouxe para dentro da pauta governamental, para a pauta da agenda econômica, de um governo que se pretendia desenvolvimentista, progressista, acabar com 6 anos de austericídio, de desgraceira nas políticas públicas, etc. A gente trouxe isso para nós. Por quê? Porque quando teve a transição, lembra-se, o Lula dizia na campanha, olha, vamos revogar a lei do teto de gastos, né? Que era realmente fundamental a sua revogação. Só que aí houve uma malandragem, né? Quer dizer, o ministro Haddad, que seria o futuro ministro Haddad, né? Mas que já estava articulado, né, com o sistema financeiro, com a Faria Lima, com as grandes lideranças do sistema financeiro, etc., entrou em campo com a ideia de que não, a gente não pode assustar o mercado financeiro
Então, não vamos revogar simplesmente o teto do Temer. E se criou aquilo que a gente chama do teto do Haddad, né? Introduziu uma lei complementar, que tem o novo arcabouço fiscal, onde você estabelece não o rigor do que era o teto de gastos do Temer, porque ali era crescimento zero das despesas, mas faz com que as despesas sempre cresçam abaixo das receitas, 70%. Isso é um ponto. E o segundo, quer dizer, não contente com a existência de uma lei que já existia desde 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei problemática, uma lei draconiana, é a base, inclusive, do que foi a política do austericídio, eles introduziram nesse núcleo, nesse novo arcabouço fiscal, a exigência de um compromisso com superávit fiscal, o que é também um contrassenso. Veja, dos últimos 10 anos que o Brasil, se você faz um histórico, né, em 9 deles a gente apresentou déficit fiscal, déficit primário, né? É sempre bom lembrar, déficit fiscal primário, porque o primário significa que você tira da conta as despesas financeiras com pagamento de juros e vai buscar superávit comprimindo saúde, educação, previdência social, saneamento, segurança, assistência, salário, mas despesa com juros, não, essa está fora, livre, leve e solta para crescer, sem limite, sem teto, sem contingenciamento. Tá certo? A partir desse momento, a gente volta para a realidade. Abril do ano passado, exatamente há um ano atrás, como esse abril. É o mês em que o governo é obrigado a apresentar ao Congresso Nacional o projeto da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela não é a lei do orçamento em si, ela dá as diretrizes, as regras, as tendências. Ela vai ser votada, né, provavelmente vota até agosto, depois, com base nisso, o governo manda o orçamento em si. Aí é aquela peça com milhares de páginas, dizendo saúde, educação, enfim, cada uma das rubricas com os valores. O ano passado, todo mundo se lembra, quer dizer, o Haddad se comprometeu com essa ideia de que não, vamos zerar o déficit para 2024, esse ano que a gente está vivendo. E dizendo que 25 e 26 ia ter superávit. A gente está percebendo, 24 não dá para ter déficit zero, está sendo um sacrifício enorme para o país, para a população, para o conjunto das atividades econômicas, e também não vai dar para ter superávit o ano que vem, nem em 26. Só que isso não é drama nenhum. Você percebe? Quer dizer, hoje, você olha o mundo, Estados Unidos, Canadá, países da União Europeia, Japão, todos eles apresentam déficit fiscal primário ou não. E a economia está funcionando bem. Um país não funciona como uma empresa, como uma família, como um indivíduo. Aquela ideia, não, eu não posso gastar mais do que eu tenho. Não é assim. Um país soberano que emite moeda como a gente emite o real, como os Estados Unidos emite o dólar, etc. A gente pode fazer dívida pública, a gente tem reservas internacionais superiores a 350 bilhões de dólares, o governo lança a mão de impostos. Fazer déficit, num certo sentido, ele é positivo para a retomada da economia no futuro, é assim que funciona. Só que o governo trouxe para si esse debate, incorporando a visão conservadora do financismo e que fica nessa discussão 0,25, 0,5, zerado, como se isso fosse um problema e o governo não cumpriu uma meta que ele mesmo se impôs, fosse sinônimo de reprovação, tá certo? E de equívoco na condução da política econômica, de maneira nenhuma. Agora, precisa ter a coragem política de recolocar o debate nesses termos e não ficar aceitando o que diz o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central bolsonarista, e o que dizem, né, os donos de bancos e os diretores da Faria Lima, tá certo? A gente tem que mudar o foco. Essa turma a qual você se referiu agora, Paulo, e mais o Globo, mais a Folha, mais o Estadão, caíram de pau nessa mudança em relação às metas do déficit. Caíram de pau. Para eles, isso é decisivo, é fundamental. E o Roberto Campos Neto já está sinalizando, né? Não é essa aqui, não.
Ele falando que há muitas incertezas, ele está sinalizando o seguinte: com a mudança, não tem, acabou o equilíbrio fiscal e aquele ritmo de redução das taxas de juros lento, de meio a cada reunião do Copom, pelo jeito vai parar. Ou vai cair 0,25 ou vai parar de cair. Ele alega também a questão dos juros lá nos Estados Unidos que pararam de cair. Então, é uma chantagem também, né, contra o país. Com certeza, Mauro, você usou a expressão adequada e que eu sempre utilizo. Quer dizer, é uma chantagem, é colocar a faca no pescoço do governo e da grande maioria da população, só que com um detalhe, quer dizer, nesse caso, a faca está sendo colocada no pescoço com o aval do nosso ministro da Fazenda. Isso que é uma loucura. Porque, veja, discutir, não, olha, é 0,25% do PIB de déficit, de superávit, não, eu vou baixar de 0,50%. Esse detalhe é perfumaria, porque o fundamental é o quê? A gente continua tendo a maior taxa de juros real do mundo. Então, é verdade, quer dizer, quando o governo Lula começou em janeiro do ano passado, a Selic estava em 13,75%. Já era a mais alta do mundo, etc. E todo mundo dizia, olha, tem que baixar. Mas baixar não é 0,25 ou meio, é baixar de patamar. A gente tem que escapar desse vício, dessa armadilha, dessa naturalização do país ser espoliado há décadas pelos interesses do sistema financeiro. Isso que é o fato, quer dizer, quando o Brasil é o maior campeão de taxa de juros do mundo, significa que o conjunto da sociedade está fazendo um grande esforço através da economia real para transferir recursos para um setor parasita, que não produz nada. Essa que é a verdade. Veja o Japão, por exemplo. O Japão está há pelo menos uma década com a taxa de juros zero ou negativa. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que copiar o Japão. Os Estados Unidos, logo depois da crise de 2008, 2009, ficou muito tempo com taxa de juros oficial negativa. A União Europeia também. Isso não é um problema. A gente poderia, mas há muito tempo atrás, já está muito abaixo desses 13,75. Daí eles não, já baixamos a taxa de juros. Para quanto? Para 13,25. Baixamos de novo a taxa de juros. Para quanto? 12,75. Baixamos de novo, um grande esforço, a taxa de juros, 11,75. Mas o patamar continua superior a 10%. E agora ele vem com essa chantagem, não, porque a questão fiscal... Ele não tem que dar satisfação a respeito disso. O Banco Central tem duas obrigações. Primeiro, controle de inflação e preocupação com o nível de emprego. O Brasil tem um problema de desemprego estrutural. Se o Banco Central fosse atender a essa necessidade, ou seja, manter o patamar da taxa oficial de juros em compatibilidade com o crescimento da atividade econômica, essa taxa tinha que estar muito mais baixa há muito tempo. Assim, é no nível de 8, 7, 9. Aí os estudos vão mostrar o que seria mais adequado. Mas não, ele discute que é de 13, 12, 11. Você percebe? O que é absolutamente um contrassenso. Por quê? Porque além de manter a taxa muito alta, isso significa transferência de recursos da sociedade no seu conjunto para esse valor que a gente já comentou, que nos últimos 12 meses a gente pagou 750 bilhões, eu repito, 750 bilhões para pagamento de juros, e o governo diz que não tem dinheiro, que os recursos não existem, o que é uma mentira. Ele, além disso, ele fecha os olhos para a chamada política de spread. O Banco Central é o órgão regulador e fiscalizador do sistema financeiro. O Brasil é campeão mundial de spread, aquela diferença que os bancos cobram entre o dinheiro que ele toma e o dinheiro que ele empresta. Há muito tempo, o cartão de crédito é 400%. A taxa de juros oficial é 10,25%. Isso é um escândalo. Então, ficar preocupado em atender interesses de Roberto Campos Neto e da turma do financismo, esquecendo as demandas, as necessidades e um projeto de desenvolvimento, eu acho um equívoco. Então, como a Ana diz, e você diz, é uma chantagem
e está sendo dominada na pauta econômica. Mas por quê? Porque o principal responsável pelo governo, que deveria falar sobre economia, abaixa a cabeça e concorda com essa imposição do austericídio sobre a gente, tá certo? Ana. Eu estou pensando exatamente nisso. Por exemplo, essa volta do Haddad, a gente falou aqui mais cedo, ele está vindo de uma semana de reuniões do FMI, acho que também do G20, né? G20, acho que no âmbito das reuniões do G20, das finanças do G20, teve uma reunião também com o FMI. E que ele defendeu lá, inclusive, taxação dos ricos, super ricos, como uma política, uma ação internacional do Brasil, mas ele parece que antecipou a vinda por conta de uma pauta bomba que a gente falou aqui mais cedo também, de um reajuste para os servidores públicos do judiciário, que vai impactar no orçamento, então vai impactar, obviamente, também no ajuste fiscal. Então, ou seja, é o que mobiliza, né? Não fosse essa a orientação, o que o governo deveria estar, assim, bem didaticamente para a gente ver aqui, Paulo, o que o governo deveria estar discutindo? É isso que você falou, emprego, retomada de emprego. Aqui no chat hoje, várias pessoas falaram novamente do alto custo dos alimentos, que os alimentos não baixam o custo, né? Aqui o Haroldo está falando se o déficit zero é a expressão nítida do neoliberalismo. Eu creio que sim, né? Só a gente está tendo esse debate já, que é um debate neoliberal. Então, eu queria deixar essa pergunta para você, Paulo. Perfeito. Olha, eu acho que o governo deveria estar fazendo é aquilo que a gente tinha como expectativa desde a época da campanha de outubro de 22. Então, dizer, olha, encerra, né, esses 6 anos de destruição, né, encerra os 4 anos, né, do genocida, do fascista, né, das políticas de extrema-direita comandando o governo brasileiro, e vamos retomar um programa de desenvolvimento econômico. Essa que era a ideia, né? Quer dizer, era recuperar as políticas públicas que haviam sido destruídas, recuperar o desmonte do Estado e a destruição pelo processo de privatização que havia sido estabelecido e abrir um horizonte de um futuro que todo mundo pudesse ser otimista, feliz, essa coisa toda. Só que esse projeto, Ana, Mauro e todo mundo que nos assiste, tem um aspecto que é fundamental. Ele necessita que seja feito através da recuperação do protagonismo do Estado, como eu digo. Quer dizer, não houve nenhum ciclo de desenvolvimento ou de crescimento econômico na nossa história em que não tivesse a participação do Estado à frente do processo, seja na recomposição das políticas públicas que foram destruídas, saúde, educação, previdência, etc., seja estimulando, através das empresas públicas, dos bancos públicos, do BNDES, os processos de retomada dos investimentos, seja públicos, sejam privados, o chamado investimento agregado da economia brasileira. E isso implica o quê? Em gasto público, em despesa pública, em investimento público. Então, isso é natural, quer dizer, aparecer déficit público no ano de 24, no ano de 25, no ano de 26, no ano de 27, não seria problema, ao contrário, seria solução. Como foi a solução para os Estados Unidos sair da crise de 2008, 2009, ou a União Europeia? Como foi a saída para os próprios países capitalistas do mundo saírem da crise provocada pela Covid, tá certo? Onde as atividades econômicas no mundo sofreram uma redução do ritmo de desenvolvimento. Então, a gente devia estar discutindo uma pauta de olhar futuro, de estratégia otimista para o futuro. E não ficar preocupado, não, vai aumentar o gasto, vai provocar déficit. Não tem problema nenhum. A gente só vai sair dessa crise com vontade, com energia para superar os 6 anos de tragédia e destruição, na hora que a gente tiver a coragem política de dizer, olha, o Estado tem que estar na frente desse processo. Vai ter déficit, isso não é um problema, isso não é a antessala do apocalipse, muito pelo contrário. É a forma mais correta, mais adequada da gente recuperar
né, políticas públicas e encontrar o caminho do desenvolvimento econômico, social, ambiental, essa coisa toda. Porque até agora, veja, o que o governo fez de concreto nesses 16 meses? Tudo bem, quer dizer, aumentou um pouquinho ali a assistência, tá? Mas de concreto mesmo, fez muito pouco. E já foi 1/3 desse mandato. Um mandato em que Lula dizia que queria fazer mais e melhor do que dos 2 primeiros, e as pesquisas estão mostrando que não está conseguindo, tá certo? E queria fazer 40 anos em 4. Desses 4, 1/3 já foi. Então ele tem que acordar, tá certo? Para que no tempo que sobra, ele conseguir apontar os caminhos para a retomada do desenvolvimento. E isso implica abandonar essa discurseira do financismo. Esquece déficit zero, esquece necessidade de superávit e vamos governar o Brasil. É esse que é o ponto. Ô, Paulo, para que as pessoas tenham uma ideia, a inflação no Brasil está girando em torno de 3,5%. A inflação dos Estados Unidos está girando em torno de 3,5%. Os dois países estão com uma taxa de inflação muito parecida. Lá, a taxa de juros está em 5,5%, que eles acham absurdo, que está muito alta. Estavam derrubando. Aqui está em 10,75%. Se você tirar a inflação da taxa de juros, a taxa de juros real, que é a taxa real nos Estados Unidos é 2%. A taxa real no Brasil é quase 3 vezes mais, não, quase 4 vezes mais, 7,25%. Então, vocês imaginam o seguinte, os rentistas, né, ou seja, aquele pessoal lá que recebe os 718 bilhões, recebeu ano passado, da dívida pública, eles ganham 7,25 por ano sem fazer nada, sem tirar uma caneta de cima da mesa. Não existe isso no país, no mundo. Não existe. Agora, Plínio, o Haddad deu uma afrouxada, né? Vamos dizer assim, reconheceu que não dava e deu uma afrouxada. Esta afrouxada dele no tema do déficit já pode ter alguma repercussão na economia ou é muito pequena e ainda não vai dar repercussão? Olha, eu acho que ainda é muito pequena, porque veja o que acontece. A gente está discutindo o projeto para 25 e 26, né? Nesse debate aí da LDO, né, que está sendo discutida no Congresso, tá certo? O problema para mim é o que fazer com 24, esse ano que a gente está vivendo. Por quê? O governo, né, caiu naquela armadilha, a gente já começou, de prometer que ia fazer déficit zero primário, então receitas igual a despesa. O Haddad estava contando vantagem, que ia aumentar a receita por isso, por aquilo, mas o fato concreto é que, independente de conseguir ou não aumentar a receita, as despesas estão muito comprimidas. Você percebe? Quer dizer, e o governo estabelece as suas prioridades num momento em que ele mesmo se limitou na possibilidade de aumento de despesa. Então, isso é uma loucura. Quer dizer, ele provavelmente não vai conseguir cumprir o zero esse ano. Por isso que eu já dizia no começo do ano, vocês lembram? Anuncia desde já que não vai ser zero. Anuncia um déficit, por exemplo, de 0,5%, de 1%. Acabou. Todo mundo fica tranquilo e ninguém vai te cobrar de uma meta que já se mostrava impossível e que aí politicamente vai ser cacetada. É o que está acontecendo agora. Quer dizer, o governo não pode atender às reivindicações, por exemplo, dos professores e técnicos das universidades em greve ou da maioria das entidades dos servidores que estão com uma pauta de negociação. O governo não pode melhorar as condições de SUS, o governo não pode melhorar as condições da educação, o governo não pode atender às demandas do MST, por quê? Segundo o Haddad, o orçamento está fechado. Né? O que significa orçamento está fechado? Eu tenho a minha obstinação, minha obsessão em cumprir o zero. Porque ele se propôs a isso. Você cria uma armadilha para você mesmo. Quando o contrário devia ser feito. Quer dizer, libera, flexibiliza e diz, olha, estamos num momento difícil, precisamos aumentar investimento, precisamos recompor políticas públicas, isso implica aumento de gastos. Em 2024, vamos ter um déficit de X% do PIB. Acabou, não tem problema nenhum. E não se comprometa, como ele havia se comprometido, em 25 gerar superávit. Porque em 25, nem esse zero é correto você se propor a fazer.
Entende? Quer dizer, o 25 tem que ser a continuidade de uma possível política de retomada de investimento, de regularização das despesas públicas. E isso significa, de alguma maneira, um déficit fiscal primário. Então você diz, olha, tudo bem, quer dizer, se baixar a taxa de juros, tem menos despesa com pagamento financeiro, liberaria mais recursos para o lado real. Perfeito. Mas não é isso o que a gente vê no horizonte, pelo menos até o final do ano, quando acaba o mandato do Roberto Campos Neto. E aí tem uma expectativa de quem Lula vai nomear para ser o novo presidente do Banco Central, tá certo? Legal. Paulo Cris, obrigado. Foi ótimo, sempre é. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana para você. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu estava assistindo aqui no bastidor de que vai todo mundo tirar férias, né? Pois é, você viu? Menos eu e a Rebeca. Então, com toda a inveja, né, positiva, eu desejo boas férias em Portugal para Ana Prestes, para você na praia e para o Plínio, tá bom? E um beijo em todo mundo que nos assiste. Um beijo.